Salve, fiel! O STJD não teve pena e aplicou punição pesada pro Corinthians, rapaziada. O Coringão perdeu mandos de campo, jogadores importantes podem ficar fora de algumas partidas do Brasileiro e o Coringão vai entrar com efeito suspensivo, mas a princípio, julgamento rápido, foi julgado no Rio de Janeiro no dia de hoje, muito rápido, rapaziada. E o Coringão foi muito prejudicado, notícia muito importante, Seleto trouxe as informações. Espero que vocês gostem do vídeo, deixa o like se você gostar e se inscreva no canal para você não perder mais nada que rola no Coringão. Bora pra notícia. Em absoluta, hoje no STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD pune o Timão. O Corinthians é punido pelo STJD, perda de mando de campo e jogadores suspensos, um verdadeiro circo. Aconteceu no Rio de Janeiro hoje, em julgamento realizado, e o Corinthians foi punido por causa da confusão do clássico contra o Palmeiras no último domingo na Neoquímica Arena. Primeiro, a rapidez do julgamento, né? O que é um negócio inacreditável. A rapidez e a vontade absurda de querer punir o Corinthians. O goleiro Hugo Souza, o lateral direito Mateuzinho e o volante André foram suspensos pelo STJD nesta sexta-feira, né? Os 3 jogadores estão suspensos. O Corinthians também foi punido com a perda de um mando de campo e recebeu também a multa de R$112 mil. Todos foram julgados pela confusão do clássico contra o Palmeiras. O André recebeu um jogo de suspensão por causa dos gestos obscenos. Ele foi expulso, vai cumprir suspensão contra o Vitória, já cumpriria suspensão automática, então pro André ainda ficou barato, convenhamos. O Mateuzinho foi expulso porque deu um soco no adversário, pegou 4 partidas de suspensão. Não é muita coisa, não é exagero, não foi um soco que ele deu no Flaco Lopes. Foi uma expulsão, cartão vermelho, mereceu ser expulso direto, mas pegar 4 jogos, né? Acho que é um exagero. Cabe recurso, cabe efeito suspensivo e provavelmente o Corinthians vai conseguir o efeito suspensivo. Agora, o mais grave de tudo, na minha opinião, é a suspensão do Hugo Souza. Porque o Hugo Souza foi suspenso porque fez críticas à arbitragem na entrevista depois do jogo. Ele disse que o árbitro do jogo, Flávio Rodrigues, estava apitando... Agora não pode mais criticar o árbitro, mano. Esse país, eu vou falar pra você, mano, tá uma sacanagem, uma brincadeira. Quando se trata do Corinthians, olha o tanto de punição. 4 jogos, o Mateuzinho nem acertou de cheio o soco que ele deu. Pegou de raspão. Mas se tivesse pegado de cheio, é 1 ano de suspensão. Só de um lado, só para um lado, que estava apitando só para o Palmeiras. E isso é passível de punição? Quer dizer, o jogador não pode mais dar entrevista, não pode mais dar opinião? Isso é censura, isso é a lei da mordaça, isso é um absurdo. Está na Constituição o direito absoluto de livre expressão. Você é livre para expressar as próprias ideias. É o direito de livre expressão. Obviamente que se alguém se sentir caluniado, injuriado... Já basta na política, né? Que você não pode criticar ninguém na política. E se criticar, falar mal de alguém, ó, tá lascado, pode até ser preso nesse país democrático, né? Democrático. Agora o futebol também tá assim. É só por Deus, hein, mano? Fecha as portas que o Brasil... tá acabando, rapaziada. Cabe entrar na justiça, né? O direito de livre expressão termina no momento em que você faz uma fake news, calunia, faz uma acusação grave, uma falsa acusação. Mas o Hugo Souza apenas se manifestou, uma declaração muito comum no futebol. Ele não disse que o juiz era ladrão, ele não disse que o juiz estava roubando a favor do Palmeiras, ele disse que o árbitro estava apitando só de um lado, como quem diz, tá usando um critério diferente quando apita pro Corinthians em relação aos critérios utilizados para o Palmeiras. Foi uma declaração absolutamente normal. E ele pegou 2 jogos de suspensão. Isso é um absurdo. Isso é a lei da censura, é a lei da mordaça. O Corinthians vai recorrer. Cabe efeito suspensivo. Porque senão o Hugo Souza já vai ficar de fora do jogo deste sábado contra... Será que se fosse o Flamengo seria da mesma forma? Se fosse o Palmeiras, se fosse o Santos, se fosse o São Paulo, será que seria o julgamento seria da mesma forma?
Comenta a opinião de vocês, rapaziada. Quero saber o que vocês pensam. Vamos abrir essa enquete aqui. Comenta o que vocês acham. Seria a mesma coisa? Seria julgado com a mesma potência? Comenta aí. A equipe do Vitória. No momento em que eu estou falando, que eu estou gravando esse vídeo, o Corinthians já deve estar recorrendo e já existe a possibilidade de conseguir o efeito suspensão. O efeito suspensivo. O Breno Bidon foi julgado por ato desleal, pela confusão empurra na zona mista, mas foi absolvido por unanimidade. O Luiz Fernando, preparador de goleiros do Corinthians, também participou do tumulto depois do jogo, mas foi absolvido também por unanimidade. O Corinthians recebeu pena de R$2.000 por atraso no reinício do jogo, multa de R$10.000 pelo drone. Teve um drone que apareceu em cima do estádio e que derrubou um porquinho de pelúcia. E o Corinthians foi multado por R$10.000. Mas como é que vai impedir um negócio desse? Qual é a culpa que o Corinthians tem de ter aparecido um drone em cima do estádio? Né? Como é que você vai fazer para evitar com que o drone apareça em cima do estádio? E aí jogou o porquinho de pelúcia. Qual foi o dano ao jogo que o porquinho de pelúcia fez? E o Corinthians recebeu uma multa de R$80.000 e a perda de um mando de campo de uma partida, por causa de um torcedor que deferiu uma injúria racial contra o goleiro Carlos Miguel, totalizando R$112.000 de multa. De fato, tem um vídeo onde aparece um torcedor não identificado que chama o Carlos Miguel de macaco. Isso é um absurdo, isso é racismo, tem que ser punido, mas quem tem que ser punido é o torcedor, não é o Corinthians. Não foram os torcedores do Corinthians que fizeram isso. Não foi a Gaviões da Fiel que fez isso. Foi um imbecil, um racista ou uma racista, não sei se foi homem ou se foi mulher, que fez isso. E não foi identificado. Como é que o Corinthians vai fazer para identificar? Qual é a culpa, a responsabilidade que o Corinthians tem nisso? Isso abre um precedente complicado. E se parecer alguém infiltrado na torcida e cometer um ato racista só para prejudicar o time adversário? Isso é muito complicado. Então acho que é injustiça, também cabe recurso em relação a isso. O caso foi analisado pela sessão da 3ª Comissão Disciplinar do STJD e as punições são válidas pelas competições nacionais. Agora, o caso do Hugo Souza é inacreditável. O Hugo Souza diz que o árbitro apitou por uma equipe só. E aí toma a punição. E o Palmeiras, que também foi julgado na história, foi apenas multado por causa do empurra. É um troço absolutamente inacreditável. Eu já falei o que eu penso aqui sobre o STJD. O STJD, primeiro, não podia nem existir. Eu sei que existe por causa do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, mas não deveria existir. Uma palhaçada, é um circo, é uma tremenda vergonha, e o Corinthians tem que, o quanto antes, o Corinthians tem que se manifestar. O Corinthians tem que entrar com efeito suspensivo para tentar absolver os jogadores do Corinthians, principalmente o Mateuzinho, que pegou 4 jogos, exagero, na minha opinião, e o Hugo Souza, que pegou 2 jogos, uma tremenda injustiça. E também para evitar a perda de mando de campo. Se não, é o seguinte, bota o sub-20 para jogar o Campeonato Brasileiro, abandona o Campeonato Brasileiro, que é o que o torcedor, que é o que o STJD quer, é o que a CBF quer, pelo visto, e joga na fazendinha, porque já que a Arena Corinthians vai ser interditada. Em relação ao jogo deste sábado contra o Vitória, o Mateuzinho não joga, o André não joga, o Pedro Milans vai ser o lateral direito, provavelmente o André Carrídio, deve jogar no lugar do André. O Caio César está liberado pelo departamento médico, viaja para Salvador, vai ser novidade, pelo menos no banco de reservas. Nas demais posições, o time deve ser o mesmo que o Fernando Diniz tem escalado, quer dizer, se o Hugo Souza não puder jogar, o Cauê, garoto, deve jogar, jogou contra o Fluminense, fez uma boa partida, embora o Corinthians tenha perdido para o Fluminense, o Cauê deve
deve jogar. Mas vamos aguardar, porque eu acho que o Corinthians vai conseguir o efeito suspensivo, que seria justiça nesse caso. Rapaziada, comenta a opinião de vocês. É complicado quando se trata de Corinthians, é sempre dessa forma aí. Os caras não querem saber, querem prejudicar o Corinthians de qualquer jeito, sabe o que é isso? É medo. É medo disso aqui, ó. Eles têm medo disso aqui, porque isso aqui é gigante. Deixa o like, não esquece de se inscrever, comenta a opinião de vocês. Quero saber o que vocês pensam disso. Muito obrigado por quem ficou até aqui. Tamo junto, até a próxima, é nóis e vai Corinthians!